Nós costumamos dizer nos trabalhos que estamos executando com as entidades do setor de que talvez esse é um dos assuntos que mais vai impactar o processo no setor nos próximos 4 ou 5 anos, né, dada a implementação que nós temos que fazer com relação à rastreabilidade. Eu tentei abreviar bastante essa apresentação, né? Eu quero que vocês entendam que é difícil abreviar um trabalho de tanto tempo em 20 minutos. Peço desculpas se, de repente, alguém quiser mais alguma informação e não ver na apresentação, é só depois entrar em contato, mandar um e-mail que a gente consegue passar um material mais completo. Tá? Hoje a gente vai dar uma pincelada em cima do conceito da rastreabilidade, para que vocês possam entender um pouco mais desse assunto. A rastreabilidade para o setor farmacêutico ela começou efetivamente, né, do ponto de vista oficial, já em 2008, onde tivemos a primeira consulta pública. Essa consulta pública a Anvisa publicou para que o setor pudesse dar sugestões a respeito de como poderíamos fazer a rastreabilidade. O setor, né, algumas entidades já vinham trabalhando num processo de estudo, de avaliação de como poderíamos fazer a rastreabilidade. Já existiam, inclusive, no setor farmacêutico, essas iniciativas já há algum tempo, mas a tecnologia não permitia ainda, né, colocar informações, uma certa quantidade de informações em um código pequeno. Começamos a avaliar, existia um grupo no Instituto Ético que tinha planejado fazer um projeto piloto. Esse projeto era principalmente encabeçado por algumas indústrias nacionais e algumas indústrias multinacionais que participavam desse trabalho. O Instituto Ético assinou um convênio com a Anvisa, né? Esse convênio, inclusive, foi assinado na data da inauguração daquele prédio novo da Anvisa no CIA, para que pudéssemos efetivamente executar um projeto piloto com o aval da Anvisa. À época, a Lei 11.903 ela foi publicada, né, sancionada, e pegou tanto o setor produtivo quanto a Anvisa de surpresa. Aceleramos esse projeto piloto, né, bastante, para que pudéssemos fazer bem rápido. Um projeto que era para ser feito em 18 meses, colocamos em 6, porque nós tínhamos a impressão, né, que depois foi confirmada, de que a agência ia acabar optando por colocar um selo, né, em cada caixinha de medicamento, em cada unidade, né, cada unidade de venda. E isso, naturalmente, ia ser muito custoso para o setor, porque teríamos que ter transporte seguro, né, armazenamento seguro, além de ter que pagar o custo do selo que era fornecido pela Casa da Moeda. Para tentar diminuir esse efeito, né, entregamos rapidamente o projeto à Anvisa, mostrando que era possível fazer a rastreabilidade com a impressão do código na unidade de venda. A Anvisa recebeu esse relatório, mas logo depois nós tivemos, efetivamente, as instruções normativas que apontavam justamente nesse caminho do selo. O setor, através de algumas entidades, acabaram atuando até na questão jurídica em relação contra a Anvisa para tentar derrubar isso. Eles conseguiram, né, tiveram sucesso, e o assunto ficou parado já em 2012, né, do ponto de vista regulatório. Sabendo, inclusive, que esse assunto, né, por conta de que tínhamos uma lei, que esse assunto seria ainda revisto, um grupo de entidades do setor, que eu vou mostrar em uns slides mais à frente, se reuniu, né, para atuar de forma proativa neste assunto e não de forma reativa. Nós sabemos que é muito mais difícil mudar uma regulamentação depois que ela está efetivamente publicada, e eles tiveram muito bom senso de se antecipar a isso e começar a discutir efetivamente as questões da rastreabilidade. Criou-se um grupo, né, participam diversas entidades da indústria atacado e varejo. Fomos até a Turquia ver como a rastreabilidade está se comportando lá. A Turquia hoje é um país que, acho que em termos de valor, tem metade do mercado do Brasil, né, mas já tem rastreabilidade em toda a cadeia. Mas lá, por conta de que o sistema de reembolso tinha muitas fraudes, né, e o governo precisava efetivamente combater isso para acabar com esse problema. A Turquia já funciona a rastreabilidade de ponta a ponta, ou seja, indústria, atacado e varejo. Começaram com uma etapa de serialização, né? Serialização, quando eu digo serialização, é processo industrial. Tá? A rastreabilidade ela começa no processo industrial, que nós chamamos de serialização. Todo o processo após a serialização, de seguir essa unidade, tanto internamente quanto externamente em cada elo da cadeia, é o que nós chamamos efetivamente de rastreabilidade. Não podemos ter rastreabilidade sem a efetiva serialização. E o que é a serialização? É a marcação unitária de cada unidade de medicamento produzida.
Quando eu digo marcação unitária, eu estou dizendo que cada unidade ela vai passar a ter, né, a partir do momento dessa serialização, uma identificação única que diferencia ela entre unidades do mesmo lote, por exemplo. Então, você passa a ter uma caixa. Se antes você tinha uma quantidade de 50 unidades dentro, agora você tem as 50 unidades, onde você tem que controlar esse processo ao longo de toda a cadeia, onde essa unidade entrou, em que caixa ela está, essa caixa está em qual pallet, esse pallet ou esta caixa eu remeti para qual distribuidora, para qual varejista, para que a gente possa ter efetivamente o rastreamento dessa unidade de forma única, né? Fomos à Argentina também. A Argentina tem um processo de rastreabilidade também muito parecido com o da Turquia, também é para combater fraudes no sistema de reembolso. Porém, eles implementaram a rastreabilidade apenas em uma lista de drogas, né, onde incluem apenas alguns produtos e não a totalidade do mercado. Com isso, a gente consegue talvez ver alguma vantagem em relação de que você não tem uma massificação desse processo, só que, no entanto, você tem que lidar com unidades marcadas de forma diferente na cadeia, e você também não consegue ter uma demanda no setor em que empurre o preço dos equipamentos para baixo, né, dos equipamentos da tecnologia, porque você não tem uma demanda massificada. Eles encontram lá ainda alguns problemas, inclusive estivemos ontem lá acompanhando esse processo. Problemas em relação à qualidade do código, isso é uma coisa que as indústrias vão ter que tomar muito cuidado, né, porque você tem que garantir que o seu código ele vai ser lido ao longo de toda a cadeia, não apenas naquela câmera de $30 mil que vocês têm na linha, né. É muito fácil ler até um código defeituoso em uma câmera de $30 mil na linha, mas isso não é válido quando a gente está fazendo essa leitura em um leitor no ponto de venda, né, que é um leitor com menos recursos tecnológicos. Então, a questão da qualidade do código é muito importante. Tivemos já em 2013, né, a consulta pública número 10 da Anvisa para novamente trazer o assunto à discussão. Uma audiência pública, em 10 de dezembro, tivemos efetivamente a RDC. Tá, o que a RDC diz? A RDC diz que todo o setor, indústria, atacado e varejo, né, a partir de 10 de dezembro de 2016, né, na sua totalidade, em 10 de dezembro de 2015, né, a indústria tem que rastrear pelo menos 3 lotes e entregar esse relatório à Anvisa, mas em 10 de dezembro de 2016, né, que é um prazo bastante curto, todos os medicamentos devem estar rastreados. Nesse projeto setorial participam todas essas entidades, vocês podem notar que são entidades muito representativas, né? A Abafarma, a ABC Pharma, a BMIP, a Bradilan, a Abrasp, a Interfarma, a Lanac, a Abrafarma, o Sincofarma de São Paulo, o Sindifar do Rio Grande do Sul, o Sindifargo, o Sindusfarma, o Sincamesp e o Sindusfarc. Então, foram essas entidades que começaram efetivamente a debater a rastreabilidade para identificar onde havia consenso e onde também não havia o consenso, para poder chegar tecnicamente na Anvisa muito mais preparados e conseguir ter uma discussão em alto nível. A RDC ela diz que nós vamos ter na embalagem o IUM, né? O IUM é a junção de todas essas informações na embalagem do medicamento. São informações como o número do registro, né? O número do MS, número serial, a data de validade e o número do lote. São essas informações que a Anvisa determina que devam existir na embalagem. Acontece que vocês devem estar notando aqui, principalmente o pessoal de varejo, de que nós não temos o GTIM, né? O nosso famoso EAN. Essa informação é muito importante, principalmente no varejo e na distribuição, porque eu acredito que após a implementação total da rastreabilidade, o código de barras ele vai desaparecer, né? Então, essas entidades do setor também colocaram à Anvisa que existia essa necessidade, e a Anvisa não se opõe, né? Então, é muito provável que vocês vão encontrar, além dessas informações, o GTIM também, né? O código do produto no Datamatrix, de modo a permitir que, no ponto de venda, vocês façam uma única leitura, né? Seria ilógico ter que fazer 2 leituras no ponto de venda para identificar o produto e identificar o serial dele. A serialização ela vai se dar através da colocação dessas informações no código Datamatrix, né? O código Datamatrix é um código bidimensional. Ele consegue carregar muito mais informações em um espaço muito pequeno, ao ponto de que você consegue, em um código de 10 milímetros por 10 milímetros, carregar entre 60 e 70 caracteres. Ou seja, você consegue ter todas essas informações em um espaço muito curto. Vocês devem encontrar nas embalagens de medicamento algo muito parecido com isso. Tá?
Na primeira imagem, nós temos o que a Anvisa efetivamente regulamentou, né, quais são as informações, e na segunda imagem nós temos a adição do GTIM para manter toda essa compatibilidade que nós temos no varejo, tá, em relação ao código de produto. Embaixo, o que vocês estão vendo é o que nós chamamos da string, né, da informação que está dentro do Data Matrix. Quando você fizer a leitura do Data Matrix, você não vai ver essa informação toda desmontada. Na verdade, ela vem de forma corrida. E os sistemas de automação comercial, de automação industrial, que fazem essa separação da informação de modo a conseguir tratar isso adequadamente. Uma coisa que o setor também pediu é que houvesse uma padronização com o padrão da GS1, que é um padrão internacional. A GS1 é a entidade onde, naturalmente, todas as indústrias aqui já são associadas, né, para que você tenha um código de produto seu e único em todo o mundo. A GS1 também tem um padrão para identificação de unidades, né, na cadeia farmacêutica, e para que houvesse uma compatibilidade, tanto com as plantas que estão fora do país, que fabricam medicamentos para o Brasil, quanto para aquelas plantas que estão aqui e fabricam para outros países. Esse conjunto de entidades, eles decidiram, então, informar na Anvisa que eles iam adotar o padrão GS1, né, para poder não ter, na verdade, diminuir o custo de absorção e de implantação dessa tecnologia. Né, seria muito custoso lidar com padrões diferentes, né, numa linha de produção, lidar com padrões diferentes em sistemas. Né, e a gente sabe que o mercado farmacêutico hoje é globalizado e não tem outra forma de fazer isso direito. E já no padrão GS1, vocês vão notar aqui que ele é colocado dentro do Data Matrix de forma muito mais estruturada. Então, você consegue, efetivamente, separar a informação e, naturalmente, os sistemas, principalmente importados, que as indústrias vão adquirir, ele já vem preparado para transacionar unidades nesse padrão. Aqui eu coloquei um exemplo de 2 unidades de medicamento, nós chamamos de unidades, com o código Data Matrix e as informações variáveis ao lado. Eu não sei se vocês conseguem ver adequadamente, mas vocês podem ver que tem uma linha que tem um S. Essa linha é efetivamente o serial da unidade. Essa unidade ela é do mesmo produto, do mesmo lote, naturalmente a mesma data de validade, só que ela tem seriais diferentes. No processo produtivo, no processo logístico, você vai ter que efetivamente tratar essas unidades de forma única. Você vai ter que fazer a leitura quando você coloca em uma caixa. Nos sistemas industriais, principalmente nas linhas automáticas, isso já vai ser feito de forma totalmente automatizada, principalmente em linhas muito rápidas, né, para que você não perca a produtividade. Você tem que gerenciar em que caixa isso está, em que pallet essa caixa está, provavelmente em que posição do seu warehouse ela está, e depois em que nota fiscal ela saiu, para que você consiga enviar essa informação ao próximo nó da cadeia. Um outro debate muito interessante que nós sempre tivemos foi em relação à organização dos dados. Tá? A Anvisa, historicamente, ela não tem efetivamente se colocado à disposição do setor em relação a ter esse banco de dados. Porque a Anvisa, ela naturalmente tem alguma gerência sobre as informações sanitárias, mas nós sabemos aqui que existem muitas informações comerciais a serem protegidas no sistema de rastreamento. E é muito difícil separar efetivamente onde acabam as informações sanitárias e começam as informações comerciais. Essas entidades elas discutiram isso ao longo do tempo, né, e chegaram à conclusão de que teríamos que ter no setor sistemas distribuídos, onde haveria para, por exemplo, uma indústria, para um grande varejista ou grande atacadista, a opção de ter um banco de dados só dele, exclusivo, onde ele tem todo o controle dessa informação, né, e, naturalmente, toda a responsabilidade por manter ele no ar. E também existiria a opção de termos bancos de dados compartilhados entre empresas parceiras, entre empresas ou entidades que têm o mesmo foco, né, de modo a diminuir o custo de implantação da rastreabilidade. Sabíamos que só seria possível ter um banco de dados centralizado, o que eu não acho que é uma ótima ideia, se ele fosse governamental, como acontece nesses outros países que eu citei anteriormente. Na Turquia, você tem um banco de dados do Ministério da Saúde, mas é único e exclusivamente porque eles precisam controlar o sistema de reembolso. Na Turquia, o governo paga 96% dos medicamentos dispensados à população pelo sistema de reembolso, como se fosse no nosso farmácia popular. Aqui, naturalmente, nós não temos... já foi puxado a orelha ali em relação ao tempo. Aqui, naturalmente, nós não temos esse sistema de reembolso tão evoluído, então não é muito lógico de que essas informações fiquem na Anvisa. No banco de dados exclusivo, como eu falei para vocês, ele pertence a uma única empresa, né? Essa empresa só tem que
efetivamente garantir que ela tem infraestrutura de data center, pelo menos nível 3, né, pelo que estamos efetivamente avaliando, de que ela tem um software que consegue transacionar informações nesse protocolo que as entidades vão sugerir à Anvisa. E no compartilhado, né, são empresas especialistas em tecnologia que podem oferecer esse serviço a qualquer ator dessa cadeia. Os sistemas internos de serialização eles estão nessa camada aqui. Tá? E nessa camada de cima, você sobe só a informação que você vai compartilhar com a cadeia. Isso quer dizer que, se você tem uma planta hoje aqui no Brasil que você fabrica para a Argentina e para o Brasil, né, você só vai subir nesse sistema aqui, dessa parte do repositório, as informações dos produtos que você fabricou para o mercado interno. As informações que você fabricou para outro país, você deixa no seu sistema interno dentro da indústria. Nós conseguimos aqui garantir a segurança da informação, né, porque você compartilha só uma parte dessa informação e coloca alguns níveis de segurança nisso aí. Se nós pudéssemos tirar uma fotografia do setor com a rastreabilidade funcionando, ela seria mais ou menos dessa forma. Temos a Anvisa, que tem o poder de regular e de acessar essa informação, o setor trocando essas informações, né, entre todos os elos, de forma normalizada, e a Anvisa, como órgão regulador, tendo a capacidade de fazer essa auditoria dessas informações. Não sabemos ainda se de forma totalmente aberta, ou se ela vai ter algumas travas no sistema, ou se ela vai solicitar informação à indústria. Eu acho que provavelmente ela vai solicitar informação e a indústria ou qualquer elo da cadeia vai enviar. É natural imaginar que logo, logo os consumidores vão ter acesso a essa informação, né, através de uma checagem no celular. Hoje os celulares eles são capazes de fazer uma leitura de um código data matrix, né? Então, acredito que o consumidor vai ser o principal fiscalizador de todo esse sistema nos próximos anos. Do ponto de vista do setor dessas entidades, nós lidamos aqui nessa parte setorial, estabelecendo e sugerindo as regras de governança, protocolos de comunicação, né, nessa discussão com a Anvisa. E os bancos de dados, efetivamente, eles estão no nível corporativo, ou seja, o banco de dados é de responsabilidade da indústria, ou do atacadista ou do varejista. Né. Nos artigos da RDC 16, 17 e 18, nós vemos claramente que a indústria tem que ter sistemas de informação para lidar com a rastreabilidade, o atacadista tem que ter sistema de informação e o varejista também. Ou seja, a informação ela fica distribuída, mas existe lá também, né, a determinação de que a informação volte na totalidade à indústria, e essa é uma discussão que ainda estamos tendo, que deve se estender ainda por algum tempo. No caso de um recall, por exemplo, vocês vão ter a capacidade de identificar uma unidade e bloqueá-la ao longo de toda a cadeia, né, e minimizar, assim, o risco, por exemplo, dessa unidade defeituosa, com algum problema de qualidade, causar algum dano à saúde de alguém. Né? Então, acho que a rastreabilidade ela vem também para trazer algumas vantagens, principalmente no que diz respeito à proteção da marca para as indústrias. Né? E também, acho que continuando com a plena formalização do setor. Em relação a esse banco de dados descentralizado, nós temos algumas vantagens, que principalmente a liberdade de escolha. Né? É muito difícil dizer que, pelo menos no setor privado, de que todas as indústrias ou todos os atacadistas ou varejistas devem entrar em um único banco de dados, pagar o mesmo preço. Né? Existem diferenças em relação à escala de cada um, e acreditamos que essa é a forma mais democrática. Né? Em relação aos pontos de atenção da rastreabilidade, se eu pudesse dar alguns conselhos para vocês, que naturalmente na prática vocês vão aprender muitas coisas, né, e depois devem compartilhar com o setor. Devem tomar muito cuidado com o padrão de codificação, tá, em relação a como esse data matrix vai ser impresso na sua linha de produção, e como as informações estão contidas dentro dele. Na questão da impressão, vocês devem tomar muito cuidado, porque você tem que garantir a qualidade dessa impressão ao longo de toda a vida útil do seu produto, não apenas quando você o fabrica. Né? Ou seja, você tem que garantir a qualidade dessa impressão até pelo menos 1 ano depois da data de validade dele. E essa impressão é muito diferente do que nós já temos hoje no código EAN, né, que ele já vem da gráfica. Essa aqui é uma impressão que você faz em linha. É muito mais difícil. Então, vocês devem controlar muito bem essas questões em relação ao tipo de tinta, qual é o substrato da sua embalagem, reserva de verniz, para garantir que essa tinta fique ao longo de todo o tempo. Sem agregação, a rastreabilidade não é possível. Tá? O processo de agregação é muito importante para a rastreabilidade. É economicamente inviável ler unidade a unidade em qualquer processo logístico. Pelos testes que nós fizemos,
na melhor das hipóteses, nós conseguimos um tempo médio de 2 a 3 segundos para ler cada unidade. Vocês imaginam que uma carreta de 40 pallets, um distribuidor vai passar uma semana lendo ela. Então, isso é economicamente inviável. Então, sem agregação e sem qualidade do processo de agregação, não existe rastreabilidade. Então, esse é um ponto muito importante. E, efetivamente, a rastreabilidade se dá através de sistemas de informação, né? Então, você tem 3 componentes principais na rastreabilidade: software, hardware e processo. Tá? Você pode ter o melhor software, o melhor hardware. Se você não rever os seus processos, a sua rastreabilidade não vai funcionar. Tá? Então, tem um componente, principalmente naqueles que usam recursos humanos, né, final de linha, nos distribuidores. O componente de treinamento dessas pessoas é muito importante, tá? Senão a rastreabilidade não vai funcionar e vocês vão encontrar muitos problemas. Os 4 passos para a rastreabilidade é que, primeiro, a indústria tem que começar com a serialização, o quanto antes, né? Sem serialização não é possível rastrear, é onde começa tudo. O setor está debatendo essas regras de governança com a Anvisa, né, ou seja, sobre como o sistema deve funcionar. A Anvisa tem se mostrado muito aberta, né, nós participamos lá com as entidades de alguns grupos de trabalho para discutir a formação, né, ou seja, como esse sistema deve funcionar. Então, a Anvisa tem sido bastante receptiva nessas discussões, para que efetivamente possamos ter o rastreamento e o consequente acesso a essa informação, tanto do ponto de vista do consumidor ter acesso às informações para saber que aquele medicamento é seguro, quanto para vocês mesmos em relação a ter acesso a essa informação para lidar com essas questões de inteligência de mercado, porque a rastreabilidade naturalmente vai gerar informações de muita qualidade em todo o setor, e essa informação, eu acredito que vai ser até mais barata de ser processada, né, porque ela vai ser normalizada. É o que não acontece hoje. Bom, aqui tem o meu e-mail, né? Se quem quiser mais informações, peço que fique à vontade. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade e espero ter dado alguns detalhes, né, principais a vocês, né, para que vocês comecem aqueles que ainda não começaram, a debater esse assunto internamente, né? E já estamos atrasados, tá? Obrigado.